Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago Rocha, professor de Geografia, e nesse vídeo nós trabalharemos as principais características econômicas e industriais da região sudeste do Brasil. Galera, esse conteúdo ele é bem objetivo, bem específico, então eu não vou enrolar muito, vou direto ao ponto, até para a aula não ficar muito extensa, tá? Chega a ser até um conteúdo decoreba. Evito falar nisso, mas é um conteúdo bem específico. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like nesse vídeo, vai me ajudar bastante e ajudar a crescer o canal. Então, sem muita enrolação, agora sim vamos direto ao ponto, dá uma olhada no slide aí, ó. Industrialização do Brasil, parte 7. Galera, a região sudeste do Brasil, como eu disse, é a região mais industrializada. E desde a década de 70, não só no sudeste, como no Brasil inteiro, nós estamos passando por uma desconcentração industrial, ou seja, as indústrias estão saindo dos grandes centros urbanos e indo cada vez mais em direção às pequenas e médias cidades. Só que em São Paulo, esse processo de desconcentração industrial tem uma característica bastante marcante. Boa parte das indústrias não estão abandonando o estado de São Paulo, elas continuam lá. Só que elas estão saindo dos grandes centros urbanos em direção ao interior do estado. O que acontece é que, como São Paulo tem uma grande malha viária, uma grande malha ferroviária e rodoviária, as indústrias vão para o interior, porque através dessas malhas elas conseguem transportar mercadorias em direção ao grande centro urbano. São Paulo tem o maior mercado consumidor do país, então elas levam as indústrias para o interior e transportam as mercadorias até esse grande centro consumidor, que fica nas grandes cidades, através das ferrovias e rodovias, beleza? Isso não é uma característica só de São Paulo, outros estados também passam por isso. Eu recomendo lembrar o porquê, o que faz a indústria continuar lá em São Paulo. Como eu disse, São Paulo tem o maior mercado consumidor do país. Pessoas para comprar mercadorias, que acaba sendo muito atrativo para a indústria. Se ela leva a fábrica para outro estado, ela gasta mais com o transporte. Então elas preferem ficar lá mesmo, até porque, como eu disse, tem uma grande malha viária, então acabam levando essas mercadorias do interior para a grande cidade. Voltando aí, ó. Tem uma região lá em São Paulo que é a região do ABCD paulista. Antigamente a gente chamava só de ABC, agora é ABCD. E cada letra dessa representa uma cidade, tá? O A vem de Santo André, B, São Bernardo do Campo, C, São Caetano do Sul e D, de Diadema. A região do ABCD paulista ela é conhecida pela maior produção automobilística do país. É na região do ABCD que você tem o maior número de indústrias de automóveis. Além disso, o ABCD paulista é considerado o maior polo industrial do Brasil. A maior concentração de indústrias do país fica no ABCD paulista. E na verdade, essa maior aglomeração industrial não fica só aqui no Brasil, né? Não é só a maior aglomeração industrial do Brasil. É a maior aglomeração industrial da América Latina. Outra coisa que eu preciso que vocês lembrem, né, na hora da prova. A gente fala só das indústrias automobilísticas, né, no ABCD paulista. Só que a prova pode perguntar o que vai além disso. O que nós temos além disso? Além das indústrias automobilísticas no ABCD, você também tem fábricas metalúrgicas, de autopeças e indústrias químicas. Pô, se é a maior aglomeração industrial, não pode ter só indústrias automobilísticas, tem outras indústrias também, agora vocês já sabem quais. Na região sudeste, você tem o maior número de tecnopolos. Galera, tecnopolos são áreas de produção tecnológica. São alguns polos, algumas áreas com grande desenvolvimento de pesquisas e tecnologia. Na maioria das vezes, esses tecnopolos ficam ao redor de alguma faculdade. Então, você coloca o tecnopolo, né, uma área de produção tecnológica ao redor de algumas faculdades. Por quê? As fábricas que ficam ali elas acabam se beneficiando com a alta mão de obra qualificada que você tem nessas faculdades. As empresas que ficam ao redor dessas universidades contratam a mão de obra qualificada dos professores e estudantes para desenvolver pesquisas para elas. Nós temos um tecnopolo aqui no Rio de Janeiro que fica na Ilha do Fundão. Lá na Ilha do Fundão é onde você tem a UFRJ. Então você tem um tecnopolo ali, inclusive é onde você tem a Petrobras.
a Petrobras contrata professores para desenvolver pesquisas. Lembrando também, isso já caiu na SpaceX, que nesses tecnopolos você tem investimentos do Estado e do capital privado, dois interessados nessa produção tecnológica. Belezinha? Voltando aí. Nós temos um tecnopolo muito conhecido que já caiu na prova da ESA. É um tecnopolo conhecido pela grande capacidade de desenvolver pesquisas aeroespaciais. E esse tecnopolo fica em São José dos Campos, em São Paulo. São José dos Campos, em São Paulo, fica em uma região, é uma região do Vale do Paraíba. E é justamente lá onde você tem o ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Foi isso que caiu na prova da ESA. A ESA falava do ITA e perguntava a cidade onde está localizada o ITA. São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Grande tecnopolo em São Paulo. Galera, na Via Dutra é um trecho da rodovia BR-116. A BR-116 ela é muito grande e ela vai recebendo alguns nomes específicos em alguns trechos. No caso da Via Dutra, esse trecho conecta o Rio de Janeiro a São Paulo, os dois estados mais industrializados do país. Consequentemente, ao redor dessa rodovia, da Via Dutra, você tem várias indústrias, sendo que a maior aglomeração industrial na Via Dutra fica na cidade de Guarulhos, em São Paulo. Tá no livro do edital, a prova pode cobrar isso, beleza? Em relação ao Rio de Janeiro, segundo estado aí mais industrializado, a industrialização no Rio de Janeiro apoiou-se principalmente por conta do grande mercado consumidor encontrado no estado. Tem muita gente no Rio de Janeiro, muitas pessoas para consumir mercadorias, o que é muito atrativo para as indústrias. Então a indústria do Rio de Janeiro apoiou-se justamente nisso, no grande mercado consumidor encontrado aqui. Nós temos algumas cidades no Rio de Janeiro que são conhecidas por crescerem devido ao dinheiro que vem do petróleo, os royalties do petróleo. Municípios como Campos dos Goytacazes, Caxias, na Baixada Fluminense, Macaé, Cabo Frio e Rio das Ostras, perdão. Galera, esses municípios, como eu disse, eles cresceram por conta da exploração do petróleo. A exploração de petróleo no Rio de Janeiro ocorre em alto mar, na bacia de Campos. O que acontece é que as empresas que extraem esse petróleo precisam pagar uma compensação, um dinheiro para o estado do Rio de Janeiro e para os municípios. Essa compensação paga ao estado pelas empresas que extraem o petróleo nós chamamos de royalties. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, é totalmente dependente desses royalties. A gente recebe o royalties, essa compensação, esse dinheiro das empresas e investimos esse dinheiro na área da saúde, na área da educação, e alguns municípios acabam sendo totalmente dependentes desse royalties, que são esses municípios que eu coloquei aqui para vocês, beleza? Em relação a Minas Gerais, terceiro estado mais industrializado, o processo de industrialização lá ocorreu por dois motivos básicos. Por conta dos incentivos fiscais que foram dados às indústrias através de isenções de impostos e também pela grande abundância de minerais metálicos encontrados principalmente no quadrilátero ferrífero. Tanto é que em Minas Gerais você tem a maior concentração siderúrgica do país, justamente porque se aproveitam desse ferro e desse manganês encontrado lá. Nós temos uma cidade famosa em Minas Gerais, que é Contagem, e ela é conhecida como o principal núcleo de indústrias modernas no estado. Algumas indústrias de ponta, de alta tecnologia, ficam em Contagem. Uma outra região famosa lá em Minas Gerais é a região do Triângulo Mineiro. A prova da ESA já cobrou isso. O Triângulo Mineiro é um importante polo industrial de Minas Gerais. 3 cidades importantes do Triângulo Mineiro: Araguari, Uberaba e Uberlândia. E essa região do Triângulo Mineiro, ela é delimitada por 2 rios, o Rio Grande e o Rio Paranaíba. Lembrando que esses 2 rios, Rio Grande e Paranaíba, formam o Rio Paraná. Inclusive aqui, ó, nesse rio, Rio Grande, que você tem a usina de Furnas, construída durante o governo JK, nós falamos sobre isso. Agora, em relação às siderúrgicas encontradas aqui no Sudeste.
Sempre que a gente fala da siderurgia, a gente fala primeiro da CSN, né? É a siderúrgica mais lembrada, CSN, construída na Era Vargas. Mas a primeira grande siderúrgica do país não foi a CSN. A primeira grande usina de aço do país, ela ainda existe e fica em Sabará. É a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. A Belgo-Mineira teve participação privada e também estrangeira, tá? Geralmente nós falamos das siderúrgicas construídas com capital do Estado. A Belgo-Mineira privada e estrangeira. E fica, como eu disse, na cidade de Sabará, Minas Gerais. Aí depois, sim, construção da CSN, era Vargas, Companhia Siderúrgica Nacional. Eu falei para vocês lá na aula de Vargas que foi uma siderúrgica que foi construída com empréstimos, investimentos estrangeiros, né, norte-americanos. Os Estados Unidos, para incentivar o Brasil a entrar na guerra do lado dos aliados, acabou financiando a CSN. O Brasil não tinha dinheiro para isso. A CSN, a localização dela, Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro, e Volta Redonda também fica no Vale do Paraíba, só que é no Vale do Paraíba Fluminense, para o lado de cá do Rio de Janeiro. Na década de 50, duas siderúrgicas surgiram, e uma foi cobrada pela ESA, inclusive, duas grandes siderúrgicas. Companhia Siderúrgica Paulista, a COSIPA, que fica na cidade de Cubatão, e a Usina Siderúrgica de Minas Gerais, a Usiminas, que fica em Ipatinga. Foi justamente ela que a prova cobrou. Como eu disse, é um conteúdo bem decoreba, tá no livro do edital, se cair vai pegar muita gente, mas a ESA cobrou justamente isso. A Usiminas, Usina Siderúrgica de Minas Gerais, está localizada em qual cidade? Ipatinga. Como eu disse, bem decoreba, recomendo depois até dar uma olhada de novo nessa aula e resolver exercícios, que eu vou colocar lá no Telegram. Mas continuando aí, ó. Na década de 70, mais duas grandes siderúrgicas, a Açominas, que fica em Ouro Branco, Minas Gerais, e a Companhia Siderúrgica de Tubarão, a CST, que fica em Vitória, bem próximo ali ao porto de Praia Mole. A CST também já caiu na prova da ESA, tá? Companhia Siderúrgica de Tubarão, no Espírito Santo. A Estrada de Ferro Central do Brasil, nós já falamos sobre ela na aula de distribuição mineral. Ela é muito importante porque ela acaba dando suporte para duas siderúrgicas. A Estrada de Ferro Central do Brasil leva ferro e manganês até a CSN, aqui no Rio de Janeiro, e a Cosipa, em São Paulo. Uma outra ferrovia muito importante é a Estrada de Ferro Vitória-Minas, que lá na aula de distribuição mineral eu falei que ela vai até o Porto de Tubarão, no Espírito Santo. Só que até chegar no Espírito Santo, ela vai passando por algumas regiões de Minas Gerais. Ela foi construída pela Companhia Vale do Rio Doce e ela é importante porque ela abastece uma região de Minas Gerais que é chamada de Vale do Aço. Galera, essa região, Vale do Aço, na hora da prova tem que lembrar das siderúrgicas. Olha o nome, Vale do Aço. O que produz aço é siderurgia. Essa região é chamada de Vale do Aço porque tem várias siderúrgicas na região. E a ferrovia que abastece essas siderúrgicas no Vale do Aço é a Estrada de Ferro Vitória-Minas. Inclusive foi responsável por gerar essa concentração siderúrgica no Vale do Aço. Nós temos nessa região a Usiminas, a Belgo-Mineira, primeira grande siderúrgica, a Açominas, uma outra siderurgia aqui, ó, a Cecita e a Mannesmann. Falei até bonito agora. Outra siderúrgica também no Vale do Aço. Tranquilo? Bom, vou ficando por aqui. Falei bastante, bem decoreba, né? Viram aí, bem objetiva. Como eu disse, é um conteúdo que a prova da ESA já cobrou, pode cobrar novamente, então recomendo voltar à aula e assistir de novo, beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Beijos, abraços, fui!